Olá pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos então ao NJIcast. Esse é o episódio 2 da Semanagem, Semana Estadual do Jovem Empresário. Hoje aqui na mesa a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo, depois a gente vai falar um pouquinho sobre liderança, que foi o episódio 1, né? E a gente tem nosso convidado especial, Gilson Viviano, empresário, setor de segurança, tecnologia e serviço, né? João Signori, empresário do ramo de varejo. E o Igor Vezaro, né? Empresário no ramo da indústria. E eu, Marcos Vinícius Ribeiro, empresário no ramo de serviço. Vamos lá, pessoal. Então, vamos começar. Gilson, se apresente então para nós. Tem uma trajetória, você é empresário no ramo de segurança, tecnologia e serviço. Então, bastante empresa. Sei que você tem um grupo bem legal. Fala um pouquinho para nós da tua história, trajetória. Tudo bem. Então, vamos começar falando, né? Eu nasci em Chapecó, estudei sempre aqui, né? E vivi em Chapecó, tive a oportunidade de ir morar em outra cidade e optei por ficar aqui por algo chamado qualidade de vida. Foi mais ou menos lá para 2000, 2001, eu estava me preparando para montar um negócio em Porto Alegre e decidi que aqui eu ia criar meus filhos, né, junto com a minha esposa, a Vânia. Então, por acreditar muito em Chapecó e por gostar do que eu faço e buscar, que é a parte de empresa, né? Tive outros desafios aí em outros setores, mas também na época fui dar aula na universidade e foi aí que eu identifiquei o meu perfil. Busquei fazer uma reflexão, né, em mim mesmo e entendi que eu gostava de pessoas e gostava de negócios. Tem a veia do empreendedorismo, né? Isso aí. Nasceu lá na infância, isso. Que legal. Gilson, tu tá à frente de quais empresas hoje? Fala para nós. A gente é muito conhecido, né? Eu sou muito conhecido pela Inviolável Segurança, né? E o Grupo GV, o Grupo Grandes Valores. A Inviolável nasceu em 84, uma empresa que tem 39 anos, e eu estou à frente dela aqui em Chapecó, em algumas cidades de Santa Catarina, há 22 anos. Então, uma experiência incrível, né? De poder estar na casa de centenas ou milhares de pessoas. E também empresas, né? Das mais variadas, desde as pequenas empresas até empresas maiores, e onde a gente tem muito contato, muita convivência, mas exercita essa habilidade de olhar para a segurança, né? Parte privada. Então, as empresas que compõem o Grupo GV foi fundado em 2016, reunindo algumas empresas do grupo da família, né? Então, Inviolável Segurança, Inviolável Santa Catarina, com as suas unidades, mas também a Lupa Serviços. Depois a Lupa Segurança, que atua em outras regiões do estado, também passou a fazer parte da nossa carteira. A Julieta Cafés também faz parte do Grupo GV, e recentemente a empresa que foi criada, que faz parte do Grupo GV, é a Inviotec. A Inviotec nasceu de uma necessidade, já é uma história de 6, 7 anos, mas há 3 anos atrás nós começamos a desenvolver, porque o que a Inviolável tinha de melhor, que é padrão, os processos e o que a gente apresentava, os treinamentos dentro de um padrão, ela impedia muitas vezes de avançar em tecnologia, em novas tecnologias. Então nós íamos para as feiras fora, para os congressos, Estados Unidos, Canadá, viajava a vários países aí, e também as principais do Brasil, voltava com ideias e muitas vezes tinha dificuldade de implantar. Então surgiu a necessidade de criar uma nova empresa. Então a Inviotec, que é uma empresa que essencialmente ela trabalha com diagnóstico e projetos, e aí algo que sempre pergunta, né, o que dentro da administração, a cadeira que talvez mais me impressionou quando eu sou formado em administração de empresas, sou egresso da UNO Chapecó, eu tenho, falando ainda minha, tenho pós em marketing e também em direito. Quando eu fazia administração, uma das coisas que chamava um professor meu disse, olha, vocês não vão encontrar bibliografia de diagnóstico. Ele dava aula de diagnóstico empresarial, porque isso você vai adquirindo essa habilidade com o tempo. Quando você se tornar maduro, você vai conseguir você mesmo trabalhar essa área, essa matéria de uma forma melhor. Então é algo que eu sempre tive em mente, de poder ser um bom atuar bem como diagnóstico. E a Inviotec, ela tem essa pegada de fazer diagnóstico de segurança. Projetos, né? Tem uma equipe de engenharia junto também,
e tem a nossa assinatura, né? Com a Sim. experiência e expertise de tantos anos. Né? Que legal. Então, um pouquinho assim do Grupo GV, mas a gente eu tenho investimento também há pouco tempo atrás, em 2020, em dezembro de 2020, nós inauguramos uma fábrica de vergalhões em fibra de vidro, do qual eu sou investidor também, participo do conselho da administração, chama-se Composite Group. Nós iniciamos em Ponte Serrada, trouxemos da Rússia essa tecnologia e nós estamos desbravando no Brasil aquilo que as empresas do aço fazem, aqueles vergalhões, né? A Composite faz em fibra de vidro. Então, somos aí nessa área aí. Com custo mais baixo. Exatamente, tem as suas vantagens. Então, sempre na área de tecnologia, né? Tem a SeedCap, que também são dos fundadores. Ela é uma aceleradora de startup, está se tornando bem conhecida aí no mercado. Está acelerando algumas startups no momento, né? Poderia citar algumas, mas tem dado uma experiência muito boa aí no dia a dia. O grupo que conduz a SeedCap. Então, algumas empresas que estão ligadas aí, né? Mais diretamente. Que legal. É bacana ver essa tua trajetória, é muito legal ver a tua história de como você, em um determinado momento, apostou na tua veia empreendedora, né? Tua veia de empresário também. A gente tava falando antes do podcast que são duas coisas diferentes, né? Acho que a gente até podia falar assim. Acho que o que você trouxe para nós antes ali no café é muito legal, sabe? Fala para nós a diferença entre empresário, empreendedor e líder, né? Na tua visão. Ok, no meu entendimento, você me perguntava, apresenta você como empresário ou empreendedor? Né? E eu me considero um pouco de cada um, né? A minha escola de liderança vem da família Rotary, né? Então, o berço lá do Interact Clube, Rotaract, onde fazíamos muitas amizades, mas participávamos de muito... encontros, palestras e oportunidades, né? O Rotary Clube, e a gente sempre foi nos formando nesta parte da liderança e entendendo o papel do líder. Então, eu sou empresário porque eu tenho empresa, né? Empresário é quem conduz uma empresa. O empreendedor ele tem aquela pegada de inovar, de criar, de arrojo, algumas características que é marcante, que eu vejo assim, um empreendedor de destaque, ele acaba... ele tem uma característica de boa vontade, de otimismo, audácia contribuindo um pouco, ele né? aposta um pouco mais, né? O empresário tem a pegada de ser seguro, de ser prudente, né? A responsabilidade social, fiscal, trabalhista, toda a responsabilidade que norteia uma empresa é própria do empresário. E ele também ele tem por característica um bom empresário também além da responsabilidade, uma dose de otimismo, porque apanha de tudo que é jeito, então tem ser muita fiel, concorrência, né? Ser fiel à empresa, né? Tem muitos desafios, né? E ele acaba se apaixonando pelo que faz. Então eu sou apaixonado pela área de segurança e pelo que eu me coloco à disposição, né? Hoje eu diria que eu faço, tudo que eu faço é com amor, é com muita boa vontade, porque eu me propus a fazer isso. E aí tem a situação do líder, né? Então, o líder, ele tem... Eu posso ser empresário e não ser um bom líder, né? O líder tem a pegada de poder formar um time, uma boa equipe, liderar, né? Então, assim, pode ser na comunidade, mas dentro da empresa tem um papel fundamental. Ele que dita o rumo do negócio e inspira pessoas ao seu redor. Então, o líder tem essa pegada. Sempre entendi que um bom líder, ele forma outros líderes, ele dá oportunidade, ele tem uma pegada de docência, esse gosto por ensinar outros, mas ele deixa bons exemplos, né? Não que o empresário não deixe bons exemplos, falando sempre no geral, né? Então, um bom empresário deixa bons exemplos, mas ele tem uma responsabilidade de comandar a empresa. E o líder, ele tem essa pegada de cativar, de reunir pessoas e de inspirar, né? E é sobre inspirar que até a Carol, minha filha, ela lançou a campanha dentro do Grupo GV. A Carol também é formada em publicidade e propaganda, né? E participa com a gente no Núcleo Jovem, né? Participa a gente teve. Empresário. Acho que faz uns 2 meses a gente teve lá na Julieta, ela mostrou para nós as variedades de café. A Carol que comanda a Julieta, está à frente da Julieta, né? Então a família participa como investidor lá no início, mas ela está à frente.
E essa pegada de gostar de fazer o que faz, que é o que faz toda a diferença, né? Sim. É verdade, é verdade. Acredito que a gente tem que ter, até a gente falou com a Luísa no episódio anterior, né? A gente falou muito que, eu pedi para ela quais eram as 3 características que ela via de um bom líder, né? E aí, vamos ver se eu lembro de cor, mas ela falou que o primeiro deles era autenticidade. Um bom líder tem que ser autêntico. Então, na hora que ele tá conduzindo o negócio, né? Ele tem que ter autenticidade. A marca dele, né? Ele tem que ser ele mesmo, né? É, isso aí. A segunda, acho que a gente falou sobre conhecimento, então ele tem que buscar conhecimento ali. Como ela estava falando que às vezes a gente recebe modelos prontos, né? Ela comparou muito assim, um bom líder ele não segue checklist, ele segue menu, né? Então ele vê as necessidades dele, vai lá, se evolui dentro daquilo e forma novos líderes no negócio, né? Então ela estava falando mais ou menos sobre isso. O que o que eu estava falando que a Carol criou dentro do Grupo GV, a campanha muito conhecida, Valores que nos Inspiram. Foi escolhido pessoas na comunidade, inclusive tem sido muito utilizado, né, irradiado nós escolhemos todo ano algumas pessoas da comunidade que nos inspiram pelo que fazem, pelo que representam, não por cargos, mas enfim, pessoas da comunidade que deixam sua marca na sua área de atuação. Então aí na campanha aí envolveu várias áreas, né, no dia da homenagem acaba sendo autoridades que vão lá homenagear essas pessoas. Então, né? É uma marca muito importante, porque nós acreditamos que nós precisamos inspirar as pessoas naquilo que a gente faz. Então também nós buscamos destacar pessoas que no dia a dia fazem a diferença. Faz a diferença, né? Sabe que nessa questão de empresário, empreendedor, líder, eu acho que se tu encontrar um equilíbrio e ser bom nos 3, tu vai voar e eu não tenho dúvida. Agora, se tem algum ponto que tu sente que não é essencialmente bom, se tu ter humildade de procurar melhorar naquele ponto ou ter paciência para saber, opa, agora não tá na hora. Por exemplo, sou um bom empresário. Não é tu mesmo que vai dizer que é um bom líder, é os outros, né, que vão. Tu vai observar. Então, o líder tu vai observar se tu é ou não. E o empreendedor, se tu tiver paciência para saber que aquele é o momento certo, tu vai ser certeiro na tua jogada de abrir uma nova empresa. Se você já é um bom empresário, acertou o timing do abrir o negócio, por isso que aquilo que tu falou sobre a segurança, eu achei bem interessante. Você tem que ter um pingo de coragem para tu dar aquele passo a mais, mas tu já tá com aquela segurança, e isso vai te dar confiança para que aquilo dê certo. Minha visão do... vocês falaram aspectos bem importantes, né? Conhecimento, você tem que estar sempre em busca de conhecimento. Time é uma coisa que quem trabalha com startup é muito claro isso, né? E tem toda uma... nós somos investidores do Amuri.vc, de startups do Brasil, e aí é uma escola que eu também tive a oportunidade de aprender o método, né, para conduzir e investir em startups, né, como investidor anjo. E é muito interessante a questão do time. E é como a nossa vida. Tudo tem o tempo certo, né? Então as coisas vão acontecer, às vezes, nem antes e nem depois. É no tempo certo. E essa habilidade de você entender, ou colocar a tua sensibilidade a serviço de entender quando é o tempo certo, para tudo na vida, se você for ver, né? Desde um amadurecimento de uma criança para adolescente, fase adulta, tudo isso aí, todas essas etapas que compõem a nossa vida, né? Mas também na hora de montar um negócio. Às vezes tu queima um produto no mercado ou um negócio porque tu tá com uma ideia tão à frente que ainda não está no momento. Mas tu tem a ideia, mas ainda não está maduro. Isso é comum na área de segurança, na área de tecnologia. É muito normal você ter a ideia já para daqui 2 anos, para daqui 3 anos, daqui 5 anos, né? Então, se você estuda e sabe o que você quer, no tempo certo você vai... Vou citar exemplo, né? O lançamento de um produto. Mas também coisa da vida, que é achar o tempo certo. Outro aspecto que eu acho importante é assim, usar o equilíbrio, né, entre a razão e a sensibilidade. Quem cria alguma coisa, às vezes tem um bom conhecimento, mas a sensibilidade porque tudo que você investe em equipamento, por exemplo, a nossa empresa está sempre inovando, sempre buscando inovar em tecnologia, mas é uma empresa feita de pessoas. E aí que vem o desafio
de liderar pessoas. Você pode ter o melhor equipamento do mundo, né? A melhor estrutura. Se você não tiver um bom time, uma boa equipe, você pode não chegar onde você quer, né? Como se diz assim, tu quer ir mais rápido, vai sozinho. Você quer ir mais longe, anda em equipe, né? E eu pediria assim, quanto tempo leva para montar uma boa equipe? Pois é. Aí a resposta eu diria, depende, né? Depende. Como, e uma boa equipe, eu tenho lá colaboradores na empresa que ficam anos na empresa. Então a espinha dorsal de um negócio, à medida que tu vai conquistando a confiança do teu time e colocando no teu time pessoas com competências e habilidades no lugar certo, com o perfil certo, você vai montando um time imbatível. Sim. E hoje no mercado não cabe amadorismo. Você tem que estar sempre se melhorando, na área que for, né? O terceiro ponto que faltou eu falar do podcast da Luísa antes, que ficou pendente, que era pessoas também. Então a gente falou bem isso, sabe? Como qualquer empresa, qualquer líder, né? Ele não pode gerar seguidores, ele tem que gerar novos líderes. Inspirar pessoas para poder dar sequência. E na ausência dele, que ele possa virar as costas e tirar férias quando precisa. Ele tem que ser indispensável para a empresa. Né? Exatamente. Isso aí. Teve uma fase da minha vida que eu... Pelas pessoas, né? Teve uma fase da minha vida, Marco, que eu decidi ficar fora da empresa. Me preparei como se tivesse faltado e como seria se eu viesse a falecer, como seria a sequência dos negócios da família e os negócios da empresa. Então me coloquei de fora, porque ninguém é imortal, né? Me coloquei de fora, estruturei um time, uma equipe gestora, isso não termina nunca, está sempre melhorando, né? E me coloquei de fora. Eu peguei todo o tempo que sobrou para mim e passei a investir na empresa, né? Passei a investir no negócio de forma que eu pudesse voltar com mais qualidade, oferecendo o que eu tenho de melhor. Então, um líder, ele inspira, mas também um bom empresário, ele procura formar a equipe e ele estrutura de forma que ele não precisa estar. Embora a presença dele seja estratégica e de certa forma gestora, mas estratégica e de planejamento, ele não precisa estar na rotina. Ele não precisa estar, e é bom que não esteja executando esses processos e às vezes muito focado na operação, né? Eu acho que tu podia falar mais sobre isso. Eu quero saber como que foi tu sair do teu negócio e tu ficar olhando de longe. Tu tirou ano sabático ou você falou assim, gente, vou dar um período de 6 meses para ver como que o negócio vai acontecer? Como é que foi? Fala para nós. Bom, primeiro deixa eu falar algo que eu acho que, como nós estamos falando também para muitos jovens aí, né, jovens empresários que estão nos ouvindo aí, nos assistindo, eu gosto de trazer assim da onde eu vim, né? Porque eu disse que eu nasci em Chapecó, que eu tenho né, eu estudei aqui sempre, fiz meus cursos fora, mas sempre fui e voltei, né? Aqui eu escolhi Coração viver, chapecoense. Coração chapecoense. Nasci aqui, mas escolhi viver aqui e criar meus filhos e quem sabe os netos aqui. Foi assim que eu me posicionei em um determinado momento da minha vida. Mas eu procurei também... eu vinha do ramo familiar de oficina mecânica e autopeças. Olha. E quando eu tinha 32 para 33 anos, ali passando os 30 anos, eu decidi que não queria envelhecer cuidando uma oficina e loja de peças, porque eu não me realizava. Eu aprendi a gostar do que eu fazia. Então, tudo que eu falar tem muita vida e muita vivência e sentimento. Eu fiz uma análise, aprendi a gostar do que eu fazia, mas não era feliz, não ia me realizar. Então, eu procurei fazer uma mudança. Essa mudança me levou a me preparar para muitas outras mudanças. Foi aí que, numa determinada oportunidade, eu fui convidado para investir e comprar junto com um grupo de empresários, na época, a Inviolável. Depois, com o tempo, nós fomos adquirindo a parte dos sócios e cada um foi para um destino, foi para uma outra área, enfim, né? E eu fiquei com a empresa aqui representando o nosso território aqui. A Inviolável hoje, é importante dizer que está em 15 estados do Brasil, também no Paraguai. Nasceu aqui em Chapecó, mas tem a gestão da franquia, do monitoramento pertence a uma franquia, uma franqueadora, por isso tem um padrão nacional, isso tem
tem um centro de treinamento, é uma empresa muito sólida, muito estruturada no Brasil inteiro. Nasceu aqui, se espalhou pelo Brasil. E cresceu. Então, eu represento aqui, de Chapecó, tendo a segurança em Santa Catarina. Toda a inviolável segurança em Santa Catarina. E algumas cidades com centrais de monitoramento, né? Mas tem espalhado pelo Brasil mais de 350 cidades do Brasil. Então, é uma empresa de sucesso, é uma marca muito forte, né? E cria muitas oportunidades. Então, é uma escola incrível. Por exemplo, nós temos muitos dados sobre segurança que nós trabalhamos muito. Eu estava há um mês atrás, uns 20 dias atrás, em São Paulo, num debate sobre escola mais segura. Foi um evento emergencial em função do ocorrido que teve, né? Sim. Os últimos acontecimentos. E nós assessoramos muitas escolas e universidades. A Inviolável atende várias universidades aqui, as principais aqui da região. Então, a gente é convidado para fazer plano de segurança para muitas empresas grandes, algumas muito conhecidas, né? A gente vai trazer aqui, mas é o nosso dia a dia, planejar a segurança, né? Alguns trabalhos são conhecidos, outros não, que é o nosso segredo. Na investigação empresarial, por exemplo, investigação corporativa é algo que a gente não torna público, mas Sim, tem que obviamente trabalha com escolta armada, outros trabalhos que às vezes não são conhecidos, tanto humano, quanto estratégico, quanto de tecnologia. Então tem muita coisa que envolve a segurança que pouca gente sabe que. O pessoal lembra, monitoramento, câmera de segurança e o vigilante, isso mas aí, a segurança é muito mais que isso. Controle de acesso hoje, aquilo que você vê em filme, nós trabalhamos com tudo isso. Mas isso tu buscou, né? Buscamos, Exato. tem que ir atrás, está em sessão. Nós temos uma escola de treinamento e estamos sempre treinando pessoas, nossos grupos, só que eu falei antes que nós retemos pessoas, né? Em todas as áreas que eu atuo, a gente procura trabalhar de forma a estudar como reter talentos e investir nesses talentos e sempre formar. Nós temos uma escola de formação interna, onde as pessoas vão crescendo dentro da empresa. E ficam anos na empresa, né? Temos excelentes exemplos. Montamos a espinha dorsal e vai, sempre tem espaço para gente jovem, mas para ir renovando, mas a espinha dorsal é mantida com o conhecimento. É sempre a meritocracia e o conhecimento que segura qualquer colaborador num negócio que assim eu acredito, né? E aí poderia também falar uma outra situação que eu acho legal, assim, que hoje as pessoas, o mundo está indo do analógico para o digital. Eu tenho 56 anos, tá? E eu venho do mundo analógico e vi toda essa revolução digital, mas em nenhum momento eu quis que eu fosse o empecilho para que os negócios avançassem. Eu sempre pensei, eu não posso ser o que vai atrapalhar, eu tenho que ser o motivador, o grande incentivador como líder, né? Eu tenho que ser o cara que vai dizer, podem fazer, tem coisa nova aqui. Então nós temos um time que está sempre buscando novidades e trazendo para debate, né? Para poder criar novos produtos, se desenvolver. Mas aí tem que ter a pegada do líder que dá as condições, né? Sim, é verdade. Outra coisa que eu acho legal trazer aqui, que um conceito, né? Que a luta é a lei da vida. E que nós precisamos lutar todos os dias, né? Ser esse guerreiro que vai em frente de boa vontade, né? Para poder influenciar que outras pessoas façam o mesmo. Porque não tem nada fácil. No ramo empresarial, não tem moleza, mas é desafiador e é estimulante. É para quem gosta, né? Eu gosto. Acho que uma coisa legal é perceber que sempre que você se dispõe a ser um empresário, ou talvez mais um empreendedor ainda, na tua definição, né? Quando você se dispõe a ser um empreendedor, a primeira coisa que você vai fazer é inspirar, né, outras pessoas a seguirem a sua trajetória, né? Então, como você vai evoluindo, vai se desenvolvendo, você vai se preparando para fazer um negócio inovador, para fazer um negócio diferenciado, né? Algo que seja dentro do mercado, que seja único, que seja bem posicionado. Você vai inspirando outras pessoas a também fazerem nos seus negócios algo como você fez, né? Então, você tem que estar sempre consciente do teu papel, que é um papel tão importante como esse, né? Disso que você está falando, eu participo há alguns anos no programa Viver. É um programa assistencial que fica lá no Quedas do Palmital. Eu estou como tesoureiro da instituição, muito conhecida na cidade, né? Porque ela completou 30 anos agora. E desde o início, desde quando eu estava lá na casa uma das fundadoras lá, nós já dávamos a segurança de cortesia.
A nossa empresa, ela deixa na cidade, é um legado que a gente deixa, instituições sem fins lucrativos muitas vezes recebem a nossa segurança sem custo algum, que é uma maneira que nós temos de retribuir, né? O que é como que nas cidades onde é inviolável atua. E ainda colocamos o nosso tempo e ainda inspiramos que outros colaboradores da empresa participem também das ações, como há poucos dias atrás teve uma ação lá no programa Viver e os colegas da Inviolável, do Grupo GV, estavam lá doando aquele dia lá voluntariamente, né? Como outras ações que o Grupo GV tem lá, doação de sangue há muitos anos, né? Lá, junto à EMOSC. Mas é quando você entende a importância do que tu está fazendo, fica leve, fica altruísta, né? Por exemplo, alguns anos atrás, ainda lá pelo Rotary, eu ajudei os fundadores de uma associação que era para ajudar a doação de sangue, a campanha de doação de sangue, que movimento lá rotário na época, porque faltava sangue, foi antes mesmo da criação, da fundação da EMOSC aqui. Então, porque dava um acidente, por exemplo, faltava sangue, as pessoas morriam por falta de sangue. Aí nós fomos a Joaçaba, num grupo aí, para entender como que eles já tinham lá e o que nós tínhamos que fazer para... Então, quando eu me tornei um doador de sangue, porque eu entendi, né, porque é um ato consciente, e que eu passei a dizer para outras pessoas, não adianta tu ter muito dinheiro, se tu tiver um acidente aí, falta sangue, tu vai morrer. Pois é. Então, você pode deixar uma parte, uma contribuição que é sem custo para você, um ato de amor à humanidade, né, e de boa vontade, né? Então, acho que algumas ações... O voluntariado é algo que está no meu DNA e que eu procuro transmitir aonde eu vou, né, os meus liderados, os colaboradores das empresas, que possam dedicar um pouco para essa parte do voluntariado. Mas existe uma forma de fazer a caridade de forma inteligente, né, que não é só dar as coisas, né, mas é ensinar a fazer, né? A fazer isso aí. Isso aí a gente pode, de uma forma docente, contribuir também. Sim. Né? Tudo isso que você falou só aconteceu porque tu tem autoconhecimento de si, na minha visão, escutando você falar aqui. E aí você consegue partir para a empresa. Primeiro você se autoconhece, aí depois você parte para a empresa. Aí a gente estava falando antes do pessoal mais jovem, né? Tem um recado aí para pesado. Então assim, questão do conhecimento. Gente, estudem. Hoje em dia não sei o que, não dá mais resultado, a universidade, não sei o que. Como é que você vai se sentir preparado para assumir alguma coisa, alguma responsabilidade, se você não buscar o conhecimento? Beleza, você se preparou. Agora, quero abrir uma empresa X no ramo tal. O que eu indico? A pessoa que quer abrir empresa X no ramo tal, passa por esses processos antes. Considera a experiência mais importante ainda do que o conhecimento, porque tu vai adquirir o conhecimento através da experiência, muitas vezes. Então, se tu tiver esses dois aqui, pois é, né? Tu consegue tu mesmo melhorar ou resolver os problemas que tu vai ter lá na frente. Acontece muitas empresas de tecnologia, que eu tenho bastante contato, né? Às vezes tu tem pessoas que são muito técnicas, elas têm um conhecimento teórico, elas sabem executar algo na operação mesmo, algo operacional muito, muito bem. São pessoas fantásticas, têm conhecimento, elas têm capacidade de desenvolver, de inovar. E aí essas pessoas acabam ou acreditam que empiricamente ou automaticamente, por ela ser um bom técnico, ela vai também ser um bom gestor. E aí ela decide falar, acho que eu vou sair e vou abrir o meu negócio, então. E aí, quando você abre um negócio como empresário, né, como empreendedor, são competências totalmente diferentes. E tu tem que estar preparado para essas competências. Tu não pode ser um técnico bom, na minha área de comunicação, marketing, design. Eu não posso ser um bom designer, fazer marcas fantásticas e achar que eu vou ter a capacidade de fazer a gestão de um negócio. Para eu fazer a gestão do negócio, eu tenho que preparar para fazer a gestão do negócio. Né? Você sabe que eu venho da área, minha formação é administração e a arte de administrar é uma arte muito bonita, né? Uma faculdade, mesmo que é um curso essencial, né? Tinha um professor que definiu uma vez lá, tinha uma formulazinha, POC3, planejar, organizar, comandar, coordenar, o C3 e controlar. Então, você tem que ter o controle, tem que comandar, tem que coordenar, mas começa pelo planejar, organizar e depois vem todo o resto.
cada faculdade é uma linha de conhecimento, né? Então, cada linha de conhecimento ensina alguma coisa. Uhum. Então, assim, você tem a formação de engenharia, né? Você aprendeu a ser um bom engenheiro. Mas tu pode ter um negócio, mas não quer dizer que tu vai saber gerir o negócio. Mas tu pode se preparar para fazer gerir o negócio. E eu posso me preparar, por exemplo, em administração um curso que tem um pouquinho de cada, né? Uhum. Eu brinco até que o cara aprende tudo e não aprende nada. Mas, na verdade, o bom administrador, ele desenvolve a habilidade de reunir todas as profissões. Essa é a parte bonita. Eu acho lindo a nobre função do administrador. Vou defender os administradores. Claro, com certeza, né? Então, assim, o médico, ele salva vidas, ele lida com a vida humana. Todos nós vamos depender de um médico mais cedo ou mais tarde, né? E cada área ela tem um conhecimento lindo. Bom se nós pudéssemos, durante essa vida, aprender um pouco de cada área. Coisa, seria Então, eu penso que o conhecimento nunca é demais. Fazer um curso, hoje está se buscando encurtar um pouco o caminho, fazer cursos mais curtos. E é necessário. Eu sempre vou recomendar consultorias. Né? Olha, vale a pena, pode fazer, você já fez uma faculdade, quer fazer outros cursos de menor duração, é válido também, é importante, mas procura habilidades que você não tem ainda, porque o nosso gosto é por fazer aquilo que a gente já tem uma tendência, e é bom. Aí eu posso me tornar muito bom naquilo que eu já tenho, a aptidão, a propensão, né? Eu me torno hábil naquilo que eu gosto de fazer, que eu faço com amor, mas eu posso aprender outras, né? Agora eu vou fazer uma reflexão. Eu sou empresário do ramo da tecnologia, da segurança e de serviços. Mas será que eu vim para esse mundo para ser um empresário? Será que é a minha finalidade maior? Então essa reflexão que eu quero deixar também, porque eu entendi que eu não estou aqui nesse mundo só para ser empresário, que eu tenho algo maior do que isso. Se isso já é grande, eu acho muito grande, acho muito nobre, mas tem algo maior que eu ainda tenho por fazer aqui nesse mundo, né? Por onde eu passar, onde eu conviver, né? Do meu jeito, né? Muitas vezes errando. Por isso que é importante eu ter a humildade de entender quais são as minhas limitações e buscar ver quais são as minhas virtudes. Então eu posso potencializar as minhas virtudes, eu preciso trabalhar, isso é uma coisa que eu trabalho muito em mim, mas eu posso também mitigar, posso diminuir as minhas deficiências. E isso é um trabalho que eu estudo uma ciência, que é a logosofia, há muitos anos, e eu aprendo a trabalhar algo que eu possa melhorar um pouco a cada dia para me tornar um ser humano melhor. Aí eu aprendi a buscar o equilíbrio no aspecto psicológico, mental e espiritual. Porque é isso que todos nós temos algo, nós somos muito parecidos, no mundo inteiro. Nos mais de 7 bilhões de habitantes da Terra, nós temos muitas particularidades que, embora nós somos um ser individual, um ser único, cada um é diferente e por isso que não se compara a pessoas, um é diferente do outro, mas eu posso trabalhar a meu favor, conhecer minhas limitações e respeitar. E aí, na área empreendedora, na área empresarial, é essa arte. É ver como uma orquestra. Cada um vai tocar um instrumento. Tem um maestro que está regendo, mas cada um tem habilidade no instrumento. Outro não toca nada, mas canta bem. Mas cada um num tom de voz, num sopro diferente. Então, acho que essa é a arte. E assim na convivência humana. O Igor o Igor é único no planeta, né? O João, você é único. E assim o Marco e eu também. Então, nós somos exclusivos. E isso é a parte linda. Mas eu tenho muito para aprender com cada um de vocês. Então, essa humildade de entender que todo dia eu estou aprendendo algo novo. E eu me propor a isso faz de mim um bom líder e também um bom empresário. E também me molda como empreendedor. Porque o empreendedor tem esse negócio de sair criando, né? Então, com o tempo, você vai aprendendo, passados os anos, que a prudência, né? Ser menos impulsivo, ser mais controlado. Alguns já têm isso por natureza, mas você começa a medir para não perder o time. Tudo fazendo no momento certo. Né? Agora não é hora, mas estou trabalhando nesse projeto. Logo vai sair do papel, logo sai. Logo vai ser a hora. E tem a pegada do
pensa e faz. O pensa e faz que o empreendedor tem, assim, pensa, né? Uhum. Não acha que pensou e faz, porque ainda vai quebrar a cara. Né? Pois é, né? É mais ou menos isso. Eu tenho 2 perguntas pro Gilson. Bora, deixa eu só... pode ir. Assim, Tamo aí. como eu sou empresário hoje, eu sou aspirante a empreendedor, né? Certo. Mas eu queria escutar de ti, o que tu considera, assim, os principais pilares da estrutura da empresa. E na minha visão, a respeito de investimentos, de vez em quando aparece uns lá, João, vem cá, vamos investir nisso, vamos investir naquilo. Certo. E eu concordo que o principal investimento e o melhor se dá dentro da própria empresa. Uhum. E aí, eu queria saber de ti, dentro da empresa, onde que tu demanda a maior atenção desse investimento? Uhum. Essas seriam as minhas 2 perguntas. Só a perguntinha fácil. É, né? Você viu, Obrigado. essa mesa tá de alto nível, né? Boa. Mas eu costumo... toda empresa, ela tem uma... vamos falar de novo a referência de um time, de uma equipe. Uhum. Toda empresa, ela tem as áreas, todas elas são importantes, mas tem a força motriz. É a área comercial, por exemplo. Mas o que adianta eu vender se eu não comunicar? O que adianta eu vender se eu não tenho um bom produto? Então, vamos começar sempre de dentro para fora. Sempre estruturar, o meu entendimento é esse, que eu tenho que ter um bom produto. Né? Bom. Outra coisa, eu defini trabalhar somente com produtos de boa qualidade. Se eu tivesse definido por trabalhar com produtos de péssima qualidade ou de baixa qualidade, não estaria errado. Desde que eu não faça uma propaganda enganosa e nem venda algo enganoso. Então, desde que o cliente saiba que você tem eu vou produtos trabalhar assim, só com né? segunda linha, né? Tu tá comunicando, tá sendo honesto, tá informando, né? Eu decidi que nos negócios que eu tô, tem que ter boa qualidade. É um conceito que, né, pra falar em Julieta, a Carol tá lá, ela sabe que ela trabalha. O que vocês veem quando se comunica é a ponta do iceberg, é só o comunicado. Mas o que se trabalha para deixar um bom produto é a parte que ninguém vê. Então, tudo que for fazer, então eu considero assim, primeiro um bom produto, trabalhar muito para ser fiel àquilo que tu definiu. Outra coisa, definir teu público-alvo. Nossa, é importante. Eu digo, gente, não sofra, público-alvo é esse. Então assim, tu tá direcionando, por exemplo, nós não prestamos segurança para todo mundo. É só quem nos contrata? Também. Mas é quem nós escolhemos. É nós que escolhemos o cliente. Não é o cliente que nos escolhe. Ele pensa que nos escolheu. Quando ele bate a nossa porta, é porque nós já estamos preparados para atendê-lo, né? Nós fechamos um grande contrato nos últimos dias com uma indústria muito grande. É porque nós nos preparamos para atender essa indústria. Senão nós não iríamos fechar esse contrato. Mas também atendemos residência, né? Então, o perfil que você define é o que tu vai atender. Então, um bom produto, um foco no que tu quer, time, pessoas que se identificam. Você sabe por que grandes valores? Eu vou contar mais uma parte que... Porque nós chegamos ao entendimento, as pessoas dentro da empresa diziam, se a pessoa não for boa, não fica na empresa. O grupo não aceitava. Então, é isso que você inspira, a condição moral, ética, que a empresa trabalha muito, isso também está nos líderes, está nas pessoas. E você atrai aquilo que você também se parece, né? Vocês devem ter lido, assistido sobre o Segredo, né? O filme O Segredo, o livro O Segredo. Assim, o que ele fala? Você atrai aquilo que você pensa. Então, também, se você for ver... aquilo que você é, né? O que tá no teu cerne, assim. É também que tu pensa, mas às vezes tu pensa uma coisa, mas o teu cerne é outra. Tu atrai esse conjunto todo, se o cara chegar todo dia atrai nele, sei lá, desgraça. Não para de pensar acidente. É difícil, isso não tá certo, não consigo. Como é que vai triunfar uma pessoa que só pensa problema e é negativo? Não tem, com todo respeito, né? Em todos os lugares tem. A gente tem alguém próximo, mais longe, mais perto, e respeito e tal, mas não pode me influenciar. Então também eu tenho que ter minhas convicções do que eu quero. Então um líder, ele precisa de um tempo para ele. Essa parte espiritual, ele precisa do tempo para ele fazer a limpeza. Tem aqui, mas eu tô indo para lá, né? É não olhar tanto pro retrovisor. É importante olhar pro retrovisor, mas eu vou pegar a estrada agora. Termina aqui, eu tô indo
saio de viagem com a minha esposa. Sim. O que tu faz na estrada? É um olho aqui, um olho lá, né? Tu tá na BR, um olho aqui, um olho... A vida também é assim. Eu tenho que olhar o presente, mas com vista no futuro. Uma empresa também é assim. Eu tô sempre trabalhando dia a dia, mas o que vai me garantir os próximos anos é a vista pro futuro. E eu vou fazer uma pergunta para quem está ouvindo. O que você vai estar fazendo daqui a 2 anos? E daqui a 5 anos? Põe no papel. O que eu quero estar fazendo daqui... Assim, eu ia falar 20 anos, tá? Mas primeiro, o que tu vai estar fazendo ano que vem? Tá? Isso é muito importante para tu, quem é mais jovem, poder traçar um futuro. É a coisa que eu fazia atrás, quando eu aprendi num método, de pôr no papel, né? Eu, com os filhos pequenos ainda, nós sentávamos, escrevia objetivo para o ano tal, né? Objetivo para os próximos 5 anos, e põe no papel. No quê? Nos aspectos importantes da vida. Profissional, familiar, espiritual, né? Espiritual, financeiro, tudo que envolve social, né? Social, familiar. Eu defini assim 7 ou 8 que eu fiz um gráfico uma vez, eu a roda da vida. Palestra, colocava assim, quanto tempo da minha vida eu dedico para cada um desses aspectos importantes. Por que eu estou aqui? Por que eu aceitei esse convite para estar aqui agora? Para compartilhar algo que eu fui convidado e com muita honra, né? Já aproveito para agradecer de coração a toda a equipe, né, do Núcleo do Jovem Empreendedor, em seus nomes, né? Agradecer a todos os jovens o pessoal que está por trás, né? Eu já fui um jovem. São nós 4 na mesa, mas tem muita gente por trás, é isso aí. E assim, tem uma coisa que é um sentimento muito nobre que é importante quando você trabalha em grupo, na família, tudo que tu convive, né? Seja a 2, seja num grande grupo, é o sentimento de gratidão. E eu recordo uma vez um major, ele tinha uma história Posso trazer uma? Pode, com certeza. O cara era um major que ele foi na guerra do Vietnã e é coisa antiga, né? Mas que ele ia dar palestra depois falando da experiência dele na guerra. E um dia ele terminou a palestra, alguém procurou ele e disse... E eu lembro sempre que eu fui paraquedista durante 5 anos e eu gostava muito desse esporte. Depois eu parei porque aconteceu alguns acidentes no entorno e tal, eu achei que era hora de parar. Mas é algo que eu fazia com muito gosto e me ajudou a superar um dos medos que eu elenquei para superar, que era o medo de altura. Mas é uma outra história. Se desafiou. Me desafiei, eu elenquei os medos que eu tinha, botei no papel e persegui para... Eu não consegui eliminar todos, mas aprendi a dominar. O medo você às vezes não elimina, você domina. Domina ele. Né? Domina e fica mais forte que ele, mas é nessa pegada. Mas voltando à história, esse major ia fazer a palestra contando como foi a experiência da guerra. E um dia alguém na plateia terminou a palestra e disse, você lembra de mim? Ele disse, não, nós estávamos juntos, eu quem dobrava o teu paraquedas. Só que ficava mais na retaguarda, né? Uhum. Aí esse militar, ele disse que toda vez que ele ia fazer uma palestra, o título da palestra dele seria Quem dobrou o seu paraquedas hoje? Porque para você dar um salto, sabe que o paraquedista não se deseja boa sorte, né? Porque se dependesse da sorte, ele estava lascado. Tava lascado. Então ele se deseja bom salto. É porque tu tem que estar preparado para dar o salto. E eu aprendi muita coisa no paraquedismo, muitos conceitos no paraquedismo. Né? Não incentivo ninguém, porque é um esporte assim, de alto risco. Radical. Mas aprendi a valorizar o tempo. 5.000 pés a 1,5 km de altura, você leva 16, 17 segundos para tocar o solo, se não abrir o paraquedas. Então, tu valoriza cada segundo, porque tu tem procedimentos para fazer, né? Se você não abrir, né? Depois tem a emergência, mas daí é outra... E olha a importância da pergunta. Tudo que cada momento, e você toma a decisão de fazer. Conscientemente, com conhecimento. Você é o paraquedista, né? Fui. Foi, paraquedista. Amador. Mas olha a importância da pessoa que dobrou o teu paraquedas. Se ele não tivesse... Porque eu sei que tem um jeito certinho, né? Se você dobrar errado o paraquedas na hora que você puxa, ele enrola, não abre, o salto se perdeu. Né? Então, olha a importância. Eu vivi isso na pele, tá? Nós perdemos um amigo aqui em Chapecó, amigo que dobrava meu paraquedas. Tá? Sofreu um acidente e perdemos ele e eu decidi que não ia mais saltar.
em razão, entendi que era um aviso. Deu, passou. Então a gente está sempre aprendendo com muitas coisas que ocorrem no nosso entorno. Né? Se usar do problema, né, usar como experiência de vida. Né? De aprendizado. De aprendizado. Gilson, eu tenho duas perguntas para ti. Sim. Você fala muito em espinha dorsal hoje nas empresas, né? Sim. Qual que é a tua estratégia que você usa hoje para quebrar essa rotatividade hoje? Sim. Fazer as pessoas agarrar a causa da empresa. E a outra pergunta, eu gostaria de saber de ti hoje, se o Gilson tivesse começado do zero, o que o Gilson faria? Para qual rumo o Gilson iria hoje? Eu vou começar pela última, tá? Tá. Se eu tivesse começado do zero, eu com a experiência que eu tenho, não com a idade que eu tinha quando eu mudei de vida e mudei de profissão, de atividade profissional. Mas seguramente eu iria partir para a instrução, diagnóstico, eu ia partir para orientar jovens na área de empreendedora. É o que eu acabo fazendo de alguma forma quando eu estou num conselho de uma empresa, ou quando eu participo. Hoje eu dedico parte do meu tempo pouco para a comunidade, pouco para assessoria da nossa. Mais da metade do tempo no planejamento dos negócios, né? Especialmente da empresa mãe, a Inviolável, o Grupo GV. Mas eu dou uma pitada de atenção para cada negócio, né? Porque o Gilson eu sou pai, eu sou irmão, eu sou filho, né? Eu sou amigo. A gente tem várias vidas que a gente vive. Eu sou profissional. Então, eu não vivo só a vida aqui, sabem que tem gente que conhece o Gilson da Inviolável, o Gilson profissional. Mas eu não sou só isso. Essa é uma parte da minha vida. Então, e as outras, né? Aí, de novo, aquele gráfico, né? Quanto tempo da minha vida eu dedico para... Então, hoje, área, né? Igor, respondendo a tua pergunta, eu continuaria assessorando e orientando quem está começando. E é o que eu faço de alguma forma. Sim. É por isso que eu gosto dessa... Esse momento que está acontecendo agora, né? Pois é. Isso então, eu já estou fazendo. Exatamente. Porque de idade, eu já tenho idade para aposentar, né? Mas eu não vou me aposentar. Eu vou viver até os últimos dias fazendo algo diferente, mas sempre procurando aprender coisa nova e fazendo diferente. Eu não administro mais meus negócios como eu fazia há 5 anos atrás, nem há 10 anos atrás. A nossa empresa, ela não atua mais como atuava há 5 anos atrás, nem há 10 anos atrás, porque tudo vai evoluindo. Então, essa é a pegada. Tu tá sempre se transformando. Perfeito. Sempre evoluindo. Isso, a primeira pergunta. Para reter? Isso. Como que você faz para quebrar a rotatividade dentro da empresa, de pessoas, né? Porque hoje a questão salarial tá contando muito, né? Conta muito. Então hoje as pessoas estão trocando os salários aí por qualquer proposta, né? R$100. R$100 hoje já é motivo. É um tema bem legal e eu vivo isso muito, tá? Acho que é um exemplo bem positivo. Por cada atividade tem um parâmetro de valores, tá? De remuneração. Então, o desafio é muito maior você estar ali numa empresa que paga R$1.500 para uma que paga 3 para um colaborador, ou que paga 5. A nossa região não paga alto salário, a nossa região. As atividades que nós conhecemos aqui, poucas remuneram de forma muito diferenciada, né? Então, talvez o principal elemento é o ambiente de trabalho. A valorização é outro, porque tem até na pirâmide de Maslow, né, você tem, depois que você conquista algumas... Por exemplo, vamos começar assim. Primeira necessidade básica do ser humano, qual que é? É a ausência de dor. Segunda, a ausência de sede. Ausência de fome, ausência de sono, necessidade de procriação, parte individual, e vai indo. E tem a segurança, que também está na base da pirâmide. Então, eu trabalho com algo que, né, tem alimentação, vai para a segurança. Então, assim, são necessidades que, enquanto o ser humano não tiver resolvido isso, você vai querer que um jovem que está passando fome ou sede, com dor, vai aprender alguma coisa? Então, começa resolvendo a parte básica. Perfeito. Né? Então, eu tenho um gosto muito grande pela educação. Eu colaboro há anos em algo ligado à educação. Né? Gosto muito disso também. Porque eu acho que eu entendo que a saída para nós, qualquer país, qualquer comunidade, qualquer sociedade, qualquer empresa, é investir em conhecimento.
Mas lá na base vem a educação. Então, para reter pessoas numa empresa, é ambiente de trabalho e valorizando de forma meritocrática. Até um aumento maldado para quem é empresário, dá tô com medo que esse saia e dá puf. Se não tiver uma negociação, um porquê, você pode estar dando um remedinho paliativo para 6 meses. Ou para a pessoa errada. Então, é uma sincronia, é uma arte muito bonita. E eu falo que eu tenho funcionários que estão comigo desde que eu assumi a Inviolável, por exemplo, há 22 anos, mas tenho retido alguns de antes. E tem gente jovem, né? Aí, para não entrar muito em particularidades, mas a empresa retém um quadro grande, nós temos uma média de idade, assim, bem acima do mercado. Né? Porque as pessoas gostam de trabalhar lá, mas não é só pelo salário, também pelo salário. E repito, a nossa região e as nossas áreas não pagam grandes salários. Mas há poucos dias atrás, um líder empresarial me pediu, Gilson, o que nós vamos fazer para tratar essa questão da falta de gente para trabalhar? Temos que sentar e discutir. É um tema que tem que ser trabalhado. Porque uma coisa é tu reter um funcionário que ganha acima de 4 mil reais, um colaborador, ou 6 mil reais. A outra é reter quem ganha abaixo de 2. Abaixo de, né, tem salário mínimo. Salários menores. Hoje acontece é muito mais desafiador. Para jovens que estão primeiro emprego é uma coisa. 1 ano, 2, 3. Né? Então, tem que ter mecanismo. E eu tive que criar isso na empresa. Por exemplo, o que eu faço com um vigilante que tem 6 meses de empresa ou 10 anos? O salário é de sindicato. É um salário parecido. Então, nós tivemos que criar mecanismo para reter. E aí vem a magia Aí vem a receita de cada um, né? Hoje o colaborador passa mais tempo dentro da empresa do que em casa. E você cria... Então, assim, existe assim, recursos nossos, né? Por exemplo, nós, que a gente passa a respeitar as leis dos homens, mas tem as leis universais também. E que elas que regem o universo. Mas nós, como ser individual, nós temos as nossas habilidades e as nossas faculdades da nossa inteligência. Então, eu entender um pouco disso é legal, para poder contribuir com outras pessoas, porque as pessoas com mais conhecimento são mais felizes. Sabe por quê? Simples, porque dão menos cabeçada. E tem menos medo, né? A insegurança é a prima irmã da falta de conhecimento, da ignorância. E esse, o autor, então eu falei que eu estudo logosofia, o criador, Gonzales Pecote, que fundou a logosofia, ele disse certa vez, nos ensinamentos dele, que os 2 maiores males da humanidade é a ignorância e a inconsciência. Então, a gente tem que estar sempre promovendo conhecimento dentro das empresas, na comunidade, fazer todos os nossos esforços. Tem forças contrárias que não querem que as pessoas tenham conhecimento. A gente sabe disso, que todo mundo é inteligente, todo mundo sabe disso. A força com que muitos fazem para poder levar conhecimento, seja nas escolas, mas também fora, né? Conhecimento, a leitura de livros, buscar, né? Não só a informação, a conhecimento de verdade, mas tem forças contrárias. Então, façamos nós a nossa parte para fazer um mundo melhor, né? A pessoa com mais conhecimento, ela vai errar menos, vai dar menos cabeçada, e ela vai ser mais feliz, seguramente. E esse é um dos pontos que os funcionários mais valorizam dentro da empresa, dentro do negócio. Eu tenho uma dificuldade pessoal com liderança, ainda mais quando a liderança de equipes assim, sabe? Então, eu já passei por 3 negócios e as 3 eu estava em contato direto com liderança, então eu identifiquei que essa é uma dificuldade, é um ponto que eu preciso evoluir, que eu pesquiso bastante. E aí, grande parte dos funcionários ou dos colaboradores, eles precisam de um salário emocional. Às vezes a gente pensa, é um termo, é real, isso é real. Pesquisa aí no Google, você vai ver que tem muitos artigos sobre salário emocional. Às vezes a gente acha que o colaborador, ele só quer dinheiro dentro da empresa. Ele tá ali, ele recebe, pelas 8 horas dele, ele vai ganhar R$1.800. Aquilo já estava combinado, né? Isso é o papel dele, é vir ali e receber o dinheiro. Combinado. Eu preciso compartilhar daí também. Tá, depois pode. E aí o salário emocional, ele entra para suprir outras coisas que o colaborador também precisa, entendeu? Valorização, possibilidade de crescimento, conhecimento, evolução individual. Então são aspectos que talvez, sei lá, até antes da pandemia não fossem tão importantes, né?
E aí, quando a gente ficou dentro da pandemia, que todo mundo começou a entender e ressignificar as coisas, a gente começa a entender que existem coisas além do salário, do salário monetário, financeiro, né? Ô, João, posso trazer uma vivência? Eu recebi um presente há poucos dias atrás, um ex-colaborador, um ex-vigilante, ele chamou a esposa dele, nos encontramos, chamou a esposa dele para contar algo que ele viveu no momento, quando perdeu a mãe, que abalou muito o psicológico dele, e ele chegou para mim e estava perdido. Ele disse que ia tirar a própria vida. E falou que estava... só que esse processo, ele entrou numa depressão e estava difícil, e ele veio me agradecer, me abraçou, é um gigantão, e ele disse que aquele dia que eu disse para ele, calma, nós estamos juntos, que eu ofereci para ele outras possibilidades, que ele precisava superar aquele momento. Mas o que fez eu ter aquela conversa com ele? Tirar do meu tempo, eu vi que estava precisando, então eu percebi, vem aqui, vamos conversar, o que está acontecendo? Aí ele me abriu o coração, né? Emocionou muito, estava muito emocionado, emotivo. Encaminhamos para um acompanhamento, e ele me disse assim, tu lembra que tu me falou? E eu não lembrava. Ele me fez lembrar faz 15 dias. Ele disse, tu disse, calma que você não é assim, você está assim agora, e tu vai superar. E eu não sei por que eu disse. Eu disse porque eu diria para um filho, eu diria para um amigo. E eu falei do coração para ele fazer isso. Mas isso foi o começo da nossa conversa. E teve todo um acompanhamento. Então, o empresário, ele tem eu tenho centenas de funcionários. E isso traz um desafio diário. Eu não tenho contato direto com todos. Eu tenho contato, de alguma forma, com os que estão no prédio onde eu trabalho, mais próximo, né? Mas a gente tem todo dia a oportunidade de fazer o bem. Todo dia eu tenho que escolher se eu vou... Porque nós temos o lado bom e o lado que não é bom. Nós não somos perfeitos. Então nós temos que, assim, com qual parte eu me proponho a estar todos os dias, né? Como eu pretendo que seja o meu dia? Eu posso definir uma parte, né? Quando eu quase embarquei no voo da Chapecoense, que eu era um dos dirigentes, e tive que ir para a Itália naquele dia, estar lá assinando a compra, nós tínhamos formado a Seedcap, comprando uma startup lá, assinando, eu não sabia, quando eu tomei a decisão de ser diretor administrativo da empresa, não sabia que aquilo ia me levar a estar lá na Itália no dia que como os meus colegas embarcaram, eu também estaria lá. Então, eu aprendi que uma parte do destino eu consigo fazer, que é resultado dos esforços, do que eu fiz de certo e do que fiz de errado, e vai me levar para alguma coisa. Mas tem uma parte que está no universo, que não depende de mim. Então, assim, muita coisa eu preparo para o futuro, algumas coisas já não dependem de mim, mas eu vou fazer a minha parte, né? Porque tem coisas que dependem muito do universo, né? Mas tem uma parte que eu faço a diferença, né? A atitude que eu tiver aqui, daqui a pouco, quando estiver dirigindo o carro, pode mudar muita coisa. Eu posso decidir. Outras, por ignorância ou por inconsciência, eu posso provocar uma falha, um erro, né? Então, quanto mais a gente estiver atento e na segurança se utiliza muito o que as mulheres têm já por natureza, que é intuição, e aquela voz interior que te dá... Então, tem coisa que tu não tem como explicar, você sente. Eu digo assim, eu tenho um olho, todos os sentidos, mas vamos pegar aqui um exemplo, eu tenho um olho que é físico, mas eu tenho o que eu enxergo não é físico. E o que eu sinto do que eu enxergo, que eu estou enxergando, é mais transcendente ainda. Então, eu tenho esse biopsico-espiritual que eu falei antes. Nós somos um 3 em 1 nessa parte, nós somos esse ser completo. Mas eu preciso aprender a lidar com isso. Mas isso na minha vida como um todo. E eu posso inspirar outras pessoas. E eu posso me comportar assim. De novo, nem todo dia eu vou estar bem. Mas eu posso me propor a muita coisa, que é próprio do ser humano, né? Ser mais humanista, né? Sim. Eu acho que essa é a pegada. O empresário também, ele pode se propor a ser mais humanitário. Humano, né? Gesto mais humanista. E aí é estender a mão, que não é só resultado financeiro. Eu conheço muitos empresários que fazem isso. E aqui em Chapecó. Conheço empresários bondosos, que dedicam o seu tempo
e que não expõe, né? Uma empresa, quando ela faz uma ação, ela informa. Mas a pessoa física, não é legal ficar contando o que fez, né? Tu não fica contando o bem que tu fez para um amigo, para alguém. Isso aí perde todo o valor, né? Mas, claro, a empresa ela acaba comunicando, ela fez a doação de não sei o quê, ela participou da campanha tal. Para isso comunica para saberem, para poder também faz parte dos valores, né? Isso, do negócio. Mas a pessoa física, ela é muito importante que se pense muito, né? Em fazer o bem, mas sim, pode até olhar para quem, né? Porque pegar de novo a lei do merecimento, mas sempre com o legado de deixar alguma coisa para gerações futuras, né? Isso aí. Então, eu ia só reforçar a importância que tu falou da valorização do emocional do teu colaborador. E aí isso eu vivi, né? Então, quando eu cheguei lá na empresa, eu estava com um problema bem sério de rotatividade. Então, eu comecei a pensar, o que está acontecendo? Então, eu consegui chegar em 6 meses a uma solução do principal, que era realmente a remuneração. Como eu trabalho com comissão lá dentro, eu vi, não, peraí, hoje em dia isso aqui não dá para fazer nem isso. Então, eu vou reforçar o principal, que é o necessário para a pessoa ter uma qualidade de vida lá na sua casa, né? E aí, no final desse ano, já depois de um bom tempo que eu já assumi lá, eu pensei assim, cara, eu vou dar um troféuzinho pra elas, assim, tipo um pódio dos que mais venderam. Mas um negócio bobo, assim, só porque eu queria, sabe? Mais pra valorização mesmo, né? Bonitinho e tal, não sei o que. Dei ali na reunião no início do ano e tal, fiz uns comentários. E logo depois elas vieram, quem recebeu o prêmio, né? Pô, João, até chorei aqui porque... que entra naquilo do não esperado. Eu não esperava... Surpresa. Às vezes a gente só quer uma valorização nesse sentido. É tipo tu ser uma criança, tirar uma nota boa na escola e esperar do teu pai aquele, parabéns filho, não sei o que, sabe? Então às vezes a pessoa adulta também está precisando dessa valorização emocional e não só, claro, o dinheiro é o mais importante, já adianto agora, mas é o necessário. E essa questão emocional é o plus, né? A gente tem trabalhado muito essa parte de clima organizacional, né, clima, mas também observar individualmente as aptidões de cada um e valorizar ela, porque às vezes o funcionário está no lugar errado. No lugar errado, concordo. E isso a gente identifica, às vezes, o que está acontecendo? Eu tinha um líder da empresa, que está muito forte na empresa, muito forte na empresa, que no passado me incomodava com uma coisa. Pô, mas tu pode mais. E era muito retrabalho, era muita... Eu fui identificar pegando um caso, que ele não estava no lugar certo. Ele precisava fazer menos alguma coisa e mais a outra, por causa do perfil desse profissional. E aí, com um arranjo, uma conversa, troca ideia, você vê que outro pode assumir aquela parte que ele estava fazendo que ele não gosta. Não adianta você pegar uma pessoa aí introspectiva, tu vai querer que ele vá para a área comercial, ele não vai se dar bem, ele vai se e ali dentro tem um potencial gigante muitas vezes para ser explorado, que tá ali, só que ele tá no lugar errado. Quem de nós já não teve no lugar errado? Você sentia assim, pô, tô aqui, pô, ninguém sabe quem eu sou, né? Pô, não é isso que eu... Tá, nisso aqui eu sou ruim mesmo, bota eu cantar para ver. Pô, você é o pior da turma, né? Não vai dar certo. Agora, põe naquilo que eu brinco sempre, né? Que eu passei anos da minha vida tentando ver o que eu era bom. Tô até hoje tentando. Tô até hoje procurando. Mas cada um tem habilidades, né? E a arte de administrar isso é ver o que cada um é bom no quê e tentar extrair melhor os recursos. Aí você pode até remunerar melhor. Porque daí esse aqui vai fazer isso e mais aquilo. E mais aquilo, aí ele começa a ter valor. Eu sempre digo isso para minha turma. Cada coisa que você faz a mais, você tem mais valor. É óbvio, é uma coisa... E aí o empresário tem que entender que ele também tem que... A não ser que o negócio dele não se pague. Daí talvez tem que rever até o negócio. Pois é. Se até um negócio que você não rentabiliza a ponto de você valorizar... você pode começar um negócio com um plano, o primeiro ano, segundo ano, terceiro... Agora deu um tempo, não está conseguindo sobrar nem para o cara que montou o negócio, pô...
E além de Faz tá outra perdendo coisa, tempo, né? Tá perdendo o tempo da vida. E tudo isso que você falou reforça a importância da visão, né? Exato. Diz que tempo é dito que tempo é vida, né? Uhum. Exato. Não, tempo é dinheiro. Tempo é Time is dinheiro. money, né? Uhum. O americano, tempo é dinheiro. Mas o tempo é vida também. Vida que você perde, tempo que você perde é vida que você E perde. passa, ó. Passa. Então, assim, quanto tempo da minha vida agora, no cronologia, eu vou ficar 10 anos fazendo algo que eu não gosto, que não é o que eu quero? Não. Vira chave. Eu vou ficar num relacionamento tóxico. Eu sou casado, muito bem casado, há 33 anos. Tá? Desde sempre. Com namoro e tudo, passa mais uns anos. Assim, sempre porque eu tive a sorte de encontrar uma esposa leal, fiel, boa, compreensiva, em todos os momentos. Mas às vezes, vamos supor que não fosse. Vira chave. Mas e no negócio? E num colaborador? E isso serve para os dois lados. Então, se tiver no uma lugar... sociedade, às vezes, né? Exato. Também é outro desafio, né? Sim. Errar é normal, né? O problema é errar mesmo 2 vezes a mesma coisa, né? Insiste no erro. E por que é importante estar cercado de pessoas de confiança e confiáveis? Porque tu pode dar as costas, você pode fazer, pode errar. Tu sabe que vai chegar e dizer, vamos se ajudar aqui? Eu vi que tu fez isso, vamos lá, vamos junto. Né? Então, quando você tem que também definir com quem você quer andar, quem está ao teu lado, né? Então, numa empresa precisa muito quem está liderando estar atento ao perfil de cada um, né? E estar próximo. Né? Isso aí. Olha, a gente teria muito para conversar. Meu Deus, Gilson. Acho que esse é um assunto que todo mundo se interessa bastante, né? Mas para finalizar, então, e deixar vocês viajarem também, porque vocês vão sair logo. Pegar a estrada agora. Deixa um último conselho, então, para os jovens empresários que estão assistindo o nosso podcast, que estão assistindo a gente aqui que estão participando de todo esse movimento da semanagem, né? Eu falei que era nacional, mas é estadual, é Semana Estadual do Jovem Empresário. Então, deixa um conselho para esse pessoal, principalmente, né, nesse momento que talvez estejam pensando em abrir negócios, ou que assumiram o negócio da família recentemente, ou que já tem um negócio que está... Ou receber um cargo de liderança, né? aí, né? Isso. Dizem que o jovem até os 30 anos é incendiário. E depois dos 30 vira bombeiro. Começa a apagar incêndio. Mas todo jovem tem a pessoa mais jovem tem esse ímpeto de fazer, de acontecer, né? E porque nós estamos sempre em processo de amadurecimento, de aprendizado. Então, o que eu posso aconselhar é que busque sempre a prudência, né? Utilizar o que tem próprio do ímpeto de buscar, de empreender, mas sempre ouvir, às vezes, antes de se lançar num negócio novo, ouvir conselhos, conversar, né? Fazer o seu estudo com prudência. Porque depois que você colocou um negócio, você tem que lutar por ele, né? Então, esse é um conselho, é a prudência, né? E a outra, assim, sempre procurar associar a tua inteligência com esforço. Às vezes a pessoa ela desprende muito esforço e pensa pouco. Usa pouca inteligência. Então, coloca a inteligência que tu vai mais longe. E, assim, algo que me inspira muito é poder ver que pessoas, as gerações futuras possam triunfar, possam ser mais felizes, né? Possam chegar mais longe, né? Aquilo tudo que eu vejo que quando eu estava lá no banco acadêmico, eu queria que alguém me dissesse, eu sempre vou procurar dizer, né? Coisas que às vezes por isso que é bom ser um bom ouvinte, né? Eu participei muito tempo em Rotary, clubes assim, eu escutava muito os depoimentos e as experiências. Então, ouvir os mais velhos é bom também, buscar conhecimento é bom também. Então, esse conjunto, né, do que tem disponível de informação e para tu adquirir conhecimento é importante investir, tá? Estudo e conhecimento, né? Uma coisa é a informação e a outra é o conhecimento. E o conhecimento é um conjunto que tu vai buscando dia a dia, né? Então, por isso a importância da prudência. Show de bola. Acho que é isso, pessoal. Agradecer, Gilson, obrigado, né? Igor, obrigado por estar aqui com a gente. João também.
João tá ajudando a coordenar também Semanagem, né, João? Aí. É isso aí. E é isso, pessoal. Tive meus bons tempos lá de jovem empreendedor, de jovem empresário lá também. atrás, e algo que marcou muito era as visitas que nós fazíamos nas empresas, além das palestras, né? A oportunidade da dinâmica de conversar. Participei de um bumerangue de ideias também, fui legal, convidado um bumerangue. Vai ter evento. Mas lá, como atuante lá, mais de 30 anos atrás, né? Nós, a oportunidade de conhecer empresas, né? E nas indústrias, nas empresas. Isso tudo vai te moldando de alguma forma, né? Vendo modelos diferentes, né? Obrigado pelo convite. Valeu, obrigado a você. gente.